Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de biologia aqui, do segundo ano do ensino médio, certo? Então, hoje nós vamos, falar um pouco, um assunto bem teórico sobre a variação morfológica em angiospermas, certo? Peguem aí a apostila de vocês no capítulo 17, certo? Na página 24, correto? Aqui, na página 24, certo? Nós vamos, um assunto, é o último assunto, dessa apostila e nós vamos acompanhar por aqui, certo? Samuel Hanan e Salomão, abram aí na página 24 e vamos aí para a conclusão do último assunto deste capítulo, sobre o corpo vegetal, capítulo 17, certo? Acompanhe aí. Variação morfológica em angiospermas, Nós estamos falando de plantas, E um tipo de planta, um tipo de grupo de plantas são as angiospermas, como bem nós já estudamos nas aulas anteriores, certo? Então, olha só, em nenhum outro grupo de plantas é possível encontrar a diversidade de formas que ocorre nas angiospermas. Há raízes que parasitam outras plantas, caules suculentos e folhas de várias cores e formatos, certo? Então, olha só, a parte que vemos das plantas, vamos lá aos detalhes. De modo geral, o caule e as folhas são as partes mais notáveis das plantas, certo? Uma vez que esses órgãos costumam ficar expostos acima do solo ou da água. Então, os caules aéreos das angiospermas podem ser classificados em troncos, estipes, colmos, hastes, rastejantes, trepadores e cladódios, certo? Então, os troncos das angiospermas, elas podem ser classificados aí nesses diferentes tipos, certo? Vamos lá. O tronco são caules o quê? Eretos, lenhosos, resistentes e geralmente com muitos ramos, na porção inferior. Então, tem um caule e tem vários ramos aqui embaixo, do caule, inferior e embaixo, certo? Que formam a copa das árvores. São típicos de plantas de grande porte, como a mangueira, a jaqueira, a paineira, o jequitibá e o mogno, que apresentam crescimento em espessura por causa dos meristemas secundários, que é o câmbio e o felógeno, certo? Os estipes são caules eretos, longos e comumente não ramificados, certo? Com um conjunto de folhas na parte superior, certo? Então, tem o caule ereto, não tem ramificação, mas possui um ramo de o quê? Folhas, na sua parte superior, bem em cima dele do caule, certo? Então, é o caule típico de coqueiros e palmeiras, como o buriti, a palmeira real e o babaçu, certo? Vamos lá, os colmos são caules eretos, não ramificados e bastante resistentes, que possuem gomos, divisões de caule, aí, eretos, flexíveis, clorofilados e de pequeno porte, certo? São características de plantas jovens e de plantas herbáceas, como o feijoeiro, tomateiro, a hortelã, a arruda e a maioria das ervas, certo? Olha só. Então, aqui ele coloca um exemplo, Aqui na primeira figura ele coloca o exemplo do tipo tronco, Aqui, que no caso é a árvore de jequitibá. No segundo, estipe, que é o coqueiro. No terceiro, o tipo colmo, que é o bambu. E no quarto aqui, ele coloca do tipo haste, que é o manjericão, certo? Então, tem vários tipos de caules, Vários tipos aí
de caules nas angiospermas, certo? Pelo fato de elas terem toda essa variação, né, tanto na sua estrutura física quanto morfológica, certo? Então, ó, os caules rastejantes, né, olha só, são os eretos, né? Eles crescem paralelamente ao solo. Então, olha só, costumam ser finos, longos e pouco resistentes. A exemplo, o caule de aboboreira, né? Em alguns casos, os caules rastejantes possuem gemas ao longo de todo o seu comprimento, que podem originar novos indivíduos com raízes e folhas, certo? Esse tipo de caule, denominado estolho, ocorre no morangueiro e permite a reprodução assexuada da planta, certo? Os caules trepadores, né, ou volúveis, também não se mantêm eretos. Eles se enrolam em espiral ao longo de algo que funcione como suporte, né, fixando-se aí com auxílio de folhas ou caules modificados, certo? Então, ó, de modo geral, esse tipo de caule cresce bastante em comprimento e pouco em diâmetro, né? Bastante em comprimento e pouco em diâmetro, certo? A videira, né, o pé de maracujá, né, o chuchuzeiro, são exemplos de plantas sem caule trepador, certo? Já os cladódios, né, são caules verdes fotossintetizantes, né, que possuem nós, dos quais partem ramos, flores ou folhas pouco desenvolvidas, né, às vezes modificadas em espinhos, né, que, como ocorre em muitas plantas xerófitas, né, os cactos às vezes modificam os espinhos, né, como ocorre em muitas plantas aí xerófitas, né? Os cactos, né, a carqueja, né, e a fita de moça são exemplos de plantas com caules do tipo cladódio, certo? Então, olha aqui. Ele coloca aqui um exemplo, né, dos caules, né? Aqui o primeiro caule rastejante, né, no caso das abóboras, né? O segundo, o caule trepador, que ele coloca como exemplo aqui a videira, certo? E no terceiro, o cladódio, né? Que é o nosso famoso cacto, certo? Então, ó, existem vários tipos de caules nas angiospermas, certo? E o modo como eles se desenvolvem, correto? Então, olha só, as folhas também chamam bastante atenção nas plantas, dada a sua diversidade de tamanho e formas. Além da fotossíntese, as folhas podem desempenhar outras funções, né? As plantas carnívoras, por exemplo, possuem folhas modificadas para a captura de inseto. Já os cactos podem ter espinhos, folhas reduzidas que exercem a função de defesa e ainda contribuem para uma menor perda de água por evapotranspiração, certo? Dada a redução da superfície foliar. Então, ó, outras modificações foliares são as gavinhas, né? Filamentos preenses, né? Que são úteis aí em plantas com hábito trepador, como o chuchuzeiro, e as brácteas, né? Folhas coloridas, né? Situadas aí próximas às flores, que contribuem para a atração de polinizadores. Então, aqui ele coloca também aqui o exemplo aqui dos espinhos, ó, dos cactos. Temos aqui as gavinhas, né, aquelas plantinhas que parecem uns cachinhos, né? Que no caso aqui ele colocou elas aqui dentro, se enrolando em um determinado galho ou um ferro, certo? E tem as brácteas, né? As brácteas são folhas ao redor das flores brancas, né? Que as brácteas, né? Justamente essas folhas aqui rosas, certo? Então, olha só. As angiospermas, elas possuem muita diversidade, certo? Então, olha só. Em alguns casos, as raízes, página 26. Em alguns casos, as raízes também podem ser visíveis, né? Isso ocorre nas espécies que possuem o quê? Raízes aéreas em vez de raízes subterrâneas. Entre os tipos de raízes que ficam aí acima do solo estão as tabulares, as respiratórias, as estranguladoras e as sugadoras, certo?
Olha só as raízes tabulares. Apresentam a forma de tábuas perpendiculares ao solo. São encontradas em árvores de grande porte, ampliando a superfície de sustentação, como a galmeira, a sumaúma, né, que nós temos aqui na nossa região. Xixá e figueiras são árvores que apresentam raízes tubulares, certo? Se vocês tiverem a oportunidade de irem lá no Bosque da Ciência, lá no INPA tem o pé de sumaúma, né? Sumaúma tem lá a identificação, né? Tem um nome, sumaúma, que é o nome comum, e embaixo tem o nome científico. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá no Bosque da Ciência, lá tem um pé de sumaúma. Aí dá para vocês visualizarem melhor a estrutura da planta, certo? Da árvore em si, certo? Então, olha só, as raízes respiratórias, vamos lá. Também conhecidas como pneumatóforos, né? São especializadas em realizar trocas gasosas, né? São comuns em plantas de manguezais, né? Onde o solo é encharcado e pobre em gás oxigênio, certo? Então, olha só. Um exemplo típico de raiz respiratória é encontrado no mangue preto, certo? As raízes estranguladoras, olha só, estão presentes em algumas plantas epífitas. O que são plantas epífitas, né? São aquelas que crescem sobre as outras plantas, né? Elas crescem em cima de outras plantas, né? Elas têm como suporte outras plantas, certo? Como a figueira mata-pau. Elas se enrolam e se ramificam aí ao redor do tronco, que lhes serve de suporte, né? Envolvendo-o fortemente. Apesar do nome, as raízes estranguladoras não provocam a morte por estrangulamento, certo? Já que seu crescimento não é capaz de interromper o fluxo da seiva orgânica da planta suporte, certo? Então, ó, aparentemente, a eventual morte desta se deve a outros fatores, como o sombreamento provocado pelo crescimento excessivo da planta epífita, certo? Então, vamos lá. As raízes sugadoras, também conhecidas como austórios, são encontradas nas plantas parasitas, como o cipó-chumbo e a erva de passarinho, certo? Elas penetram na planta hospedeira até atingir os vasos condutores de seiva, dos quais extraem o quê? Os seus nutrientes, certo? Então, olha só os exemplos que ele colocou aqui, ó. Na primeira, né, é a raiz tubular. Ele colocou a figueira branca, certo? Na segunda, a respiratória. Olha só como é a raiz respiratória, né? No mangue preto. Na terceira, estranguladora. Olha só, em figueira mata-pau. Olha só como ela fica na árvore. E as sugadoras, né? Como cipó-chumbo. Olha só como fica. Fica que nem um cabelozinho, né? Fica que nem uma peruca. O cipó-chumbo, né? As raízes sugadoras. Fica que nem uma peruquinha, olha só. Certo? Então, olha só. Quando as raízes sugadoras atingem o xilema e retiram dele a seiva mineral, a planta é considerada hemiparasita, né? Como é o caso da erva de passarinho. Quando elas atingem o floema e retiram dele a seiva orgânica, a planta é considerada holoparasita, como o cipó-chumbo. As plantas holoparasitas são aclofiladas, né? E, portanto, não realizam fotossíntese, já que obtêm os açúcares aí produzidos pela planta hospedeira, certo? Então, vamos lá. A parte oculta das plantas, né? Então, olha só, as raízes são os órgãos que não costumamos ver nas angiospermas, certo? Já que normalmente ficam enterradas no solo. As raízes subterrâneas podem ser pivotantes ou fasciculadas. As raízes pivotantes ou axiais são típicas de eudicotiledôneas e apresentam um eixo principal bastante desenvolvido com ramificações menos desenvolvidas, denominadas raízes laterais. Já as raízes fasciculadas, né, ou cabeleira, típicas de monocotiledôneas, não apresentam raiz principal.
Então, olha só a diferença da pivotante e da fasciculada. Aqui é pivotante, ela possui uma raiz principal, que é essa do meio, com essas pequenas ramificações, certo? Já a fasciculada, ela não possui uma raiz central, uma raiz principal, mas ela possui várias, ó. Várias, e nessas várias raízes, né, tem aí as suas ramificações, né? Por isso que ela é chamada de cabeleira, né? Porque ela é bem cheinha, parece um cabelo aqui, ó, cabeleira. Parece, né, vários aqui, ó, várias ramificações, certo? Vamos lá. Página 28. Olha só, as raízes subterrâneas podem ainda ser tuberosas quando são dilatadas pelo acúmulo de substâncias de reserva, né, como o amido. Então, essas raízes são muito procuradas pelos animais, inclusive humanos, para alimentação. Nabo, mandioca, batata doce, beterraba, né, são exemplos de plantas com raízes tuberosas, certo? Há também as raízes aquáticas, né, encontradas nas plantas que vivem na água. Essas raízes são numerosas e possuem parênquima aerífero, né, que se caracteriza por possuir grandes lacunas preenchidas com ar, né, que contribui para a sua flutuação, certo? Olha só que ele coloca aqui o exemplo da primeira, né, raiz tuberosa, né, que no caso aqui, ó, é a própria cenoura. A cenoura é um tipo de raiz, né? A cenoura que nós comemos, né, que nós nos alimentamos, certo? E as raízes aquáticas, né, em água-pé. Olha só como é a raiz da água-pé. Ela é bem cheinha, né? E ela fica embaixo da água, certo? Então, ó, já que na página 29, ele fala, né, aqui já sobre os caules, né? Então, ele fala assim, em alguns casos, o caule também pode ficar oculto embaixo do solo, frequentemente confundidos com raízes. Os caules subterrâneos possuem nós dos quais partem gemas, folhas e ramos, né? Podem ser classificados em rizomas, tubérculos e bulbos, certo? Ó, os rizomas são caules comuns em monocotiledôneas. Desenvolve-se horizontalmente no solo e pouca profundidade, e deles podem emergir folhas ou ramos caulinares, né? O gengibre, a bananeira e a espada de São Jorge são exemplos de plantas que apresentam rizoma, certo? Os tubérculos são caules subterrâneos que acumulam reservas nas porções terminais, né? O exemplo típico é a batata inglesa, né? Na qual é possível observar as gemas, popularmente conhecida como óleos, né? Então, olha só, o inhame e o cará também são exemplos de tubérculos, certo? E os bulbos, né, que são caules subterrâneos envolvidos por catafilos, né, folhas modificadas que acumulam aí substâncias nutritivas, né, utilizadas pela planta principalmente no inverno. Então, olha só, ele coloca aqui o exemplo, né, de rizoma, no caso o gengibre, né, segundo o tubérculo, que é a batata inglesa. Quando a batata inglesa vem com essas quando vocês forem prestar atenção em comprar batata inglesa, essa batata comum que a gente come, quando tem essas ramificações, são as suas gemas, certo? E o bulbo, né, no caso das cebola, né, onde tem o caule aqui, ó, e os o quê? Catáfilos, certo? Os catáfilos, certo? Que são justamente aquelas camadas da cebola, certo? Então, gente, frente a isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer atividade aqui da página 32 e 33 aqui da apostila de vocês, certo? Página 32 e 33, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades tanto da apostila quanto os exercícios de fixação, certo? Qualquer dúvida, perguntem, certo? No dia lá do Tira Dúvidas. Qual é o dia do nosso Tira Dúvidas? Segunda-feira, certo? Então, eu estarei lá esperando por vocês. Até a próxima!